sobre a consistência dos valores democráticos em nosso país, entrevista o cientista político Bruno Conder Comparato, professor de Ciências Sociais da Unifesp. Obrigada, professor. Quero começar falando sobre uma carta que foi divulgada, assinada, subscrita por professores, o senhor inclusive, e alunos da Unifesp na defesa da democracia, dos direitos humanos e sociais. O que exatamente, qual foi o foco dessa carta? Boa noite, Maria Lídia. Essa carta foi escrita porque a comunidade do campus de Humanidades da Unifesp está preocupada com a possibilidade de haver retrocessos numa série de avanços que aconteceram nos últimos anos. O nosso campus não existia há alguns anos atrás. Então, é um resultado de uma transformação do país, no sentido de, enfim, o que é fundamental, que é a educação. E com isso vem uma série de direitos sociais e que estão ameaçados de acabarem ou de diminuírem bastante com essa onda de golpismo, de resistências à democracia. E nós prosseguimos na entrevista com o cientista político Bruno Conder Comparato. Professor, pesquisas mostram a descrença nos políticos, nos governantes, nas instituições. E o clamor das ruas também reitera essa descrença. Tudo isso num momento de crise política e econômica, entretanto, não deixa de ser intrigante, porque a desconfiança é exatamente sobre aquelas pessoas que foram eleitas, escolhidas pelo voto do cidadão. As instituições estão funcionando. E a minha indagação é como entender tanta desconfiança num momento como esse, em que a democracia, que foi tão duramente reconquistada no nosso país, está em pleno funcionamento. O que acontece? Bom, Maria Lídia, meu entendimento da questão é um pouco peculiar, porque as pessoas costumam olhar para quem vence. Nós vimos agora o futebol, as notícias do futebol, então a gente quer saber quem vai ganhar o campeonato, quem vai ganhar o jogo, a gente quer saber quem vai ganhar a eleição. Há uma série de reportagens para explicar como é que se ganha uma eleição. A ciência política estuda um campo vasto, é como se ganha eleições, como um partido fica na frente, enfim. Agora, um dos maiores encantos e mistérios da democracia é justamente o que se faz com os perdedores, né? O consentimento dos perdedores. Só funciona a democracia se aqueles que perdem a eleição aceitam o resultado e continuam a jogar o jogo da democracia. Agora, nessa coisa da desconfiança, como mostram as pesquisas, fica uma impressão que existe uma relação com a insatisfação também com a qualidade de vida que se leva. E não é a expressão tão somente dos perdedores. O percentual é muito mais elevado do que aquela metade, né, dos eleitores que elegeram o vencedor. Os tais perdedores, né? A pergunta é se existe uma relação de resistência, de fortalecimento da democracia com a qualidade de vida no país. A relação com a possibilidade de ter emprego, de ter salário suficiente. Se é assim que uma democracia fica verdadeiramente fortalecida, ela depende disso? Depende disso também, mas depende de uma série de outras coisas. Nós tivemos um avanço muito grande no campo da educação, né? Educação universitária. E aí as pessoas, é perigosa a educação, porque as pessoas começam a pensar. E começam a perigoso no bom sentido. Começam a reivindicar as coisas. E aí não aceitam mais, não acham mais normal passar, por exemplo, horas num transporte urbano, perder tempo no trânsito, não aceitam mais, começam a ser críticos com relação aos governantes. Agora, professor, as manifestações de rua, os protestos, nós, no clamor da rua, temos mais um desabafo, um ato catártico de expressão da insatisfação, ou é um clamor por maior participação nas decisões fundamentais que
condicionam o tipo de vida que a população leva? Bom, tem vários tipos de manifestações e de protestos. Tem protestos construtivos e tem protestos destrutivos. Quando as pessoas vão às ruas, e tem gente que faz isso, pedir a ditadura, a volta dos militares e expressar uma série de preconceitos, aí é muito ruim. Eu confesso que nas últimas eleições eu fiquei muito deprimido com isso tudo que aconteceu, que nós vimos, porque a gente sabe que no Brasil sempre teve racismo, sempre teve preconceito contra pobres, contra pessoas sem educação. Agora, isso nunca foi expresso, né? Tinha uma frase muito boa que eu gosto muito do Florestan Fernandes, que dizia que no Brasil havia, porque hoje não há mais, o preconceito de ter preconceito, né? Então isso saiu e eu fico assustado porque uma vez que isso sai, não volta mais para dentro. Então a gente convive agora e a gente não sei como é que a gente vai fazer, mas com ódio, né, de grupos com relação a outros grupos. Então isso é preocupante, porque mas a democracia estaria em risco? Eu acho que está em risco porque, enfim, há muitas possibilidades de definir democracia, mas em todas elas há um elemento comum, que é aquele que diz que a democracia é uma forma de resolver as diferenças pelo diálogo, pela conversa, pelo entendimento, né? E não pela força, ou não pela violência. Então tem demonstrações ou passeatas ou protestos em que se incentiva a violência. Isso não é bom. Não é bom, definitivamente. Agradeço muito seus esclarecimentos importantes para a nossa reflexão. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite.